Dentro da pedagogia libertária, o aspecto fundamental está referido ao caminho da construção da liberdade e da autonomia individual e coletiva, em permanente articulação com a noção de autogestão. A escolha do estudante ou da estudante sobre o que quer aprender e quando aprender seria, portanto, compatível com essa visão, afirmou a pedagoga Kate das Chagas Oliveira, com a qual vamos matutar no programa de hoje. Olá, eu sou Thalita Franco, apresentadora do programa Matutando. Uma mulher branca, de cabelos cacheados e claros na altura dos ombros, tenho olhos verdes, estou vestindo uma blusa na cor rosa, com brincos na cor rosa. Ao fundo eu tenho uma estante e uma cortina na cor branca e uma parede e uma cortina na cor branca e uma estante com livros. E o intérprete de Libras que está aqui conosco hoje é o Marcelo Bessa, um homem branco, de cabelo e barbas na cor preta, vestindo uma camisa preta e, ao fundo, uma parede na cor verde. E o Matutando de hoje é um diálogo histórico-político e educativo sobre a pedagogia libertária, com a professora Kate das Chagas Oliveira, do Instituto Federal de Goiás, Campus Formosa. A professora Kate é coordenadora da especialização Educação para a Cidadania do IFG Campus Formosa e é também coordenadora do programa Mulheres 1000 no âmbito do IFG. E você já sabe, para conhecer mais sobre os estudos e pesquisas da nossa convidada, a professora Kate, você pode acessar aqui na tela o QR Code com seu currículo Lattes. Professora Kate, é um prazer tê-la aqui conosco no nosso Matutando de hoje. Seja muito bem-vinda. E para começar os nossos diálogos, professora Kate, a partir dos seus estudos e pesquisas do doutorado em Ciências Sociais, com especificidades nos estudos comparados sobre as Américas, o que caracteriza a pedagogia libertária? Você poderia falar também para a gente um pouquinho sobre qual é a origem do termo e também a sua conceituação? Olá, Thalita. Olá, Marcelo. Boa tarde. Vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca, de olhos verdes, cabelos ruivos. Estou vestindo um vestido estampado, com predominância na cor preta. E ao fundo há uma estante de livros, né, com alguns livros aqui da vida acadêmica. Essa sou eu. E para falar um pouquinho sobre a sua questão em relação à pedagogia libertária, esse é um tema muito relevante para a história da educação no Brasil, né, uma vez que, né, lá nas bases de lutas pelas conquistas pela educação, estava lá, né, esse mote, né, de estudos e pesquisas que se relacionavam a um tipo de escolarização que foi fundado lá nos meados do século XIX, ainda no contexto europeu, né, no ambiente das lutas trabalhistas que foram culminar na formação da Associação Internacional do Trabalho, que é a AIT, né, ou mais conhecida como a primeira internacional, né, que já era um desdobramento das organizações de trabalhadores e trabalhadoras, no sentido de pensar uma transformação radical do mundo, e para tanto a gente precisava pensar também, né, numa transformação radical das formas de educação, de escolarização. Então, assim, eu não vou me delongar tanto nessa parte, mas essa é uma parte muito importante para a gente entender
a fundação da pedagogia libertária, né, que está bem ligada a esse contexto mesmo de organização de trabalhadores e trabalhadoras. E aí, assim, é importante a gente salientar que nesse contexto de organização, né, vários temas eram debatidos, né? Era sobre a questão da condição do trabalho infantil, sobre a condição da mulher, sobre a separação do pensar e fazer, que era algo, né, que estruturantes das sociedades de classes. Então, pensar uma forma de escolarização que rompesse com essa estrutura dicotômica da sociedade é o que vai dar origem à pedagogia libertária, né? E aí é importante a gente salientar que a AIT, né, nesse contexto da Primeira Internacional, ela era bastante heterogênea do ponto de vista das vertentes de pensamento, mas havia, né, uma proeminência da organização anarquista, né, com as figuras do Proudhon, Bakunin, né, e que tinha uma predominância mesmo nas discussões, mas ainda assim existia uma diversidade de propostas. Entre as várias propostas que vão se desdobrando aí do contexto da AIT, da Primeira Internacional, vai surgindo esse campo, né, que pensava uma ideia de formação integral, de educação ou instrução integral. E essa formação integral, ela tinha esse compromisso, né, muito latente no sentido de pensar um mundo em que se fizesse uma crítica radical aos mecanismos que existiam, sobretudo numa ideia de uma escola muito voltada para a docilização dos corpos, né, uma escola para adaptação ao mundo que nascia ali, né, do ponto de vista do sistema urbano industrial, né, e aí se pensava um pouco nesse contexto de pensar um outro tipo de educação para formar mulheres e homens dentro de uma perspectiva integral, com um peso muito forte no que você disse aí sobre a questão da liberdade, mas não essa liberdade que tanto se alardeia, né, nos tempos atuais, numa ideia de um ultra-individualismo, muito mais no sentido de construir, né, uma possibilidade de individuação, mas sem abrir mão de uma forma coletiva de viver, de uma forma solidária de viver. E, em síntese, é um pouco, né, a proposta da educação libertária. A gente vai ter alguns nomes que foram muito importantes, como, por exemplo, a figura do Paul Robin, né, que chegou a inaugurar um orfanato, que tinha toda uma proposta de formação integral, mas o nome que vai ficar mais conhecido, né, e que tem um peso maior, inclusive, nos meus estudos, é a figura do espanhol, né, Francisco Ferrer Guardia, que vai fundar a Escola Moderna de Barcelona e vai ser um ponto crucial das lutas do início do século XX. Então, um pouco da pedagogia libertária é sobre isso que a gente fala. E, professora Kate, ainda com a intenção de compreender mais sobre a pedagogia libertária, quais são os tipos de experiências libertárias na educação latino-americana no início do século XX? Considerando também o recorte comparativo entre o Brasil e a Argentina. E falar um pouquinho também por que ocorreu essa definição por esses dois países. Excelente pergunta, Thalita. Então, como a pedagogia libertária, né, como eu disse aí anteriormente, ela tem um nascimento muito próximo das lutas trabalhistas, né, muito associada aos processos de lutas, né, agora a gente vai ter o 1º de maio, e tem muito a ver com das organizações grevistas, sindicais. Então, essa proximidade dos processos de lutas de trabalhadores e trabalhadoras sempre esteve, né, lá desde o nascedouro dessas primeiras instituições trabalhistas, muito comprometidas com pensar formas, né, alternativas de educação, de escolarização. E aí, quando a gente pensa nessa questão de como que as ideias, elas caminham pelo mundo, né, é importante a gente pensar que as lutas trabalhistas, elas não vão chegar aqui na América Latina do mesmo jeito que elas foram engendradas na Europa, mas é importante a gente sempre pensar naquilo que a gente pensa
do processo transnacional de construção das lutas, né? Então, embora os contextos, né, são diferentes nesse mesmo momento da história, mas há um tráfego muito grande de ideias, né? Tanto do continente europeu, africano, asiático, vindo para a América Latina, como também da América Latina para esses outros continentes. Então, essa troca de ideias, essa circulação de ideias, né, acabou por constituir também processos de lutas muito importantes aqui também na América Latina, né, na nossa região. E aí é importante a gente salientar, né, o nascedouro, né, das organizações sindicais aqui na América Latina, mas assim, pensando os casos que eu comparo na minha pesquisa, porque Brasil e Argentina, né? O Brasil tem a ver com como que nasce a minha pesquisa, uma vez que eu fui investigar numa outra proposta a noção, né, de educação integral, com uma outra pesquisa que foi dividida aqui com companheiros aqui da cidade de Formosa, no campus IFG, né, e eu descobri que existia, né, essa menção à educação integral dentro da pedagogia libertária, né, mas ela era extremamente silenciada nos manuais de educação, né, e aí, a partir disso, eu busquei, né, compreender o porquê que isso não aparece, né, na historiografia da educação brasileira. E ao buscar essas informações, eu acabei por descobrir, né, que existia uma pujança muito grande de comunicação entre, né, os países, mas assim, pensando uma forma bem transnacional de circulação das ideias. E a Argentina, ela vai ter uma proeminência muito grande, né, nas lutas, na produção da imprensa, na virada do século XIX para o século XX. Então, a Argentina chegou a ser a quarta maior imprensa libertária do planeta, né, em determinado momento, tinha representante na IT. Então, essa pauta, né, lá era muito forte. E pensando que essas experiências libertárias de escolarização, elas vão nascer de formas muito próximas, né, à organização de trabalhadores e trabalhadoras, pesquisar nessa imprensa foi o que possibilitou verificar, né, uma frequente, né, insistência na construção de escolas que fossem contrárias ao que existia, né, uma educação clássica, tradicional, né, ou mesmo a escola estatal, né, assim, pensando que no Brasil demora muito, né, para a escola pública ser um direito, né, na Argentina a gente vai ter um contexto bem diferente, né, a lei de educação comum, ela é do final do século XIX, então a gente tem lá nessa lei de educação comum já o direito à educação, né, para todas as pessoas. Ainda no século XIX, o Brasil vai demorar 100 anos para tornar isso uma responsabilidade do Estado. Então, existia uma preocupação, né, da classe trabalhadora constituir um modo de escolarização que não fosse voltada para a adaptação, né, voltada para a docilização dos corpos e para essa dicotomia de classes. E é por isso que esses movimentos todos sindicais, eles foram constituindo essas experiências. Eu sei que eu não tenho muito tempo para falar, mas assim, de modo geral, a experiência mais exitosa foi a Escola Moderna de Barcelona, né, fundada pelo Francisco Ferrer Guardia, né, que vai ser fuzilado em 1909, e ele vai virar um mártir da educação e também vai ser um motor para a organização sindical. Então, toda a associação de trabalhadores, né, as conferências de trabalhadores e trabalhadoras, vão se esforçar para criar, né, ao modelo da Escola Moderna de Barcelona, as escolas modernas também nesses vários países. A gente vai ter vários exemplos, né, na Argentina, ao longo dos primeiros 30 anos do século XX, e no Brasil também algumas experiências muito importantes. Bom, e para você que está chegando agora, pedagogia libertária é o tema do nosso Matutando de hoje. Já dialogamos com a professora Kate Oliveira sobre as características, origem, conceituação
e experiências educativas. E agora vamos continuar esse diálogo com a participação dos estudantes do IFG no quadro Que Ciência? Meu nome é Silvânia, sou servidora no Instituto Federal de Goiás, mestranda no mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica no campus Anápolis. Minha pergunta é: as pesquisas científicas têm contribuído para a inclusão social dos estudantes trabalhadores? Excelente pergunta, né? Antes de fazer um comentário, assim, até porque é uma pergunta bem complexa, né? É importante a gente salientar que a ciência, a pesquisa, ela tem um caráter de desvendamento do mundo, né? De crítica ao mundo e de produção, né? De um conhecimento que seja possível, né, dentro das áreas de ciências humanas, dentro de uma concepção crítica, que seja possível tanto a gente desvendar, né, o que está só na aparência, mas também a gente construir, né, novas possibilidades. Então, do ponto de vista mais imediatista, né, a gente diria que não há uma inserção imediata, né, uma vez que essa ideia de inserção imediata, ela tem um caráter, muitas vezes, utilitarista, né, de pensar a ciência como algo que tem que ser imediatamente útil, né, só vou fazer se for para me dar uma ferramenta, né, e aí a gente tem que pensar a pesquisa como um processo, né, que é mais mediado, né, mais longo prazo, a formação é algo que se constitui ao longo da vida, e pensando dentro desse suporte, aí fazendo uma ligação com a ideia da pedagogia libertária, também com a formação integral, é importante a gente pensar que a pesquisa, ela é sim, né, um componente fundamental, né, vamos dizer, de constituir a capacidade de formar pessoas que possam atuar nesse mundo de um modo crítico, né, de modo a pensar esse mundo como algo que pode ser transformado, que pode ser construído de outro jeito, e nesse sentido, eu penso sim que a pesquisa, ela é uma possibilidade fundamental de formação, né, que produz um tipo humano capaz de ir além, né, dessa mera adaptação. E aí é importante, né, a gente pegar exemplos. Assim, eu sou o caso de uma estudante, né, da classe trabalhadora que a pesquisa fez toda uma diferença na minha vida. E assim, né, eu tento também constituir possibilidades para as várias orientações que eu faço, com sempre a maioria com alunas da classe trabalhadora que também podem fazer seu itinerário formativo e constituir melhores caminhos aí na sua formação e na sua inserção no mundo do trabalho. Bom, e professora Kate, nós também podemos contribuir com a temática do programa de hoje através da indicação de uma palestra sua, intitulada Educação e Anarquismo, Folhas Libertárias na América Latina, realizada nos encontros de micropolítica do grupo de pesquisa Afetos e Política, e que está disponível na plataforma do YouTube. E dando continuidade aos nossos diálogos, professora Kate, você coordenou o projeto chamado A Escola Está no Jornal e o Jornal Está no Mundo, uma comparação entre Brasil e Argentina acerca da vinculação entre a imprensa anarquista e ações educativas da América Latina. Professora Kate, o que essa pesquisa revelou em relação à imprensa anarquista? E quais foram os desvelamentos em relação às ações educativas? Então, Thalita, essa pesquisa foi um cadastro de projeto de pesquisa, né, no Instituto, e ela foi um pouco a preparação para o doutorado. Então, de alguma forma, ela conseguiu me mostrar, por exemplo, os caminhos da pesquisa arquivística, né, da pesquisa em periódicos, e eu acabei descobrindo vários espaços muito importantes que ficam, né, vamos dizer, escondidos dentro das pesquisas que a gente conhece aí na historiografia da educação. E então, assim, eu penso que o principal achado dessa pesquisa foi, de fato, descobrir
esses arquivos. E aí, citando alguns deles, né, na cidade de São Paulo, a gente tem a Biblioteca Terra Livre, que é uma biblioteca que tem um acervo interessante, que é vinculada à militância, né? E só para fazer uma parte aqui das descobertas dessa pesquisa, uma coisa que sempre foi muito importante dentro da concepção anarquista é sempre constituir espaços de formação artística, intelectual, para a sua militância, né? Pensando que a própria classe trabalhadora consegue também propor um tipo de formação dentro dessa concepção integral. Então, além das escolas, existia essa preocupação muito grande de ter espaços de estudo, como bibliotecas, centros de estudos, leituras coletivas, né? Pensando que no início do século, no Brasil, pouca gente sabia ler, né? Então, existia pessoas que liam para a coletividade, dentro de uma perspectiva bem de formação oral, né? E aí é importante a gente entender que esses mesmos jornais que eram também utilizados para a formação dessas pessoas, era o jornal também que juntava os seus esforços para abrir esses espaços, né? Abrir imprensas, abrir né, lugares para se produzir os periódicos, as bibliotecas, as escolas. Então, além da falando mais desses arquivos, né? Então, além desse arquivo, eu também visitei o arquivo que é da USP, né, do Centro de Memória e Educação, da Faculdade de Educação, que é onde tem um acervo muito importante de uma figura emblemática aqui da pedagogia libertária no Brasil, né? E lá eu pude fazer um aprofundamento, né, nessa pesquisa. Além disso, eu visitei um outro arquivo fundamental na América Latina, que é o AEL, o Arquivo Edgar Lohenrot, que fica na USP, em Campinas. Esse arquivo, ele tem um dos maiores acervos assim conhecidos da imprensa operária do início do século do mundo todo, né? Então, é um lugar assim muito importante que eu acabei descobrindo por meio dessa pesquisa, vamos dizer, preliminar, que foi esse projeto cadastrado, e além dos arquivos que eu fui visitar na Argentina, né? Entre eles é o CEDINCE, né? O Centro de Memória das Esquerdas. Eu também visitei a sede da FLA, que é a Federação Libertária Anarquista, que tem um acervo gigante, sobretudo de um jornal que foi, né, base do meu estudo do doutorado, que é o periódico La Protesta, que tem uma produção assim longitudinal ao longo do final do século XIX e século XX, né, uma grande produção, e foi um espaço fundamental de divulgação das ideias, né, das ideias sindicais em toda a América Latina. Então, são esses arquivos, né? E dentro do CEDINCE, que é esse centro de memória, existe um portal, que é o América Lê, né? E lá tem uma disposição de vários periódicos fundamentais para a gente fazer pesquisa sobre a América Latina. Então, assim, basicamente foi esse o resultado dessa pesquisa preliminar. Bom, professora Kate, o nosso programa está caminhando para o fim, mas antes eu gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco, compartilhando suas ideias, os seus estudos, as suas análises psicossociais. Então, foi muito rico o nosso diálogo hoje, mas antes de finalizar, eu ainda gostaria de pedir que você fizesse uma indicação de uma produção cultural sobre essa temática que nós dialogamos hoje aqui no Matutando. Bacana, Thalita. Eu queria indicar um filme que não é um filme muito novo, que se chama La Língua das Mariposas, que é A Língua das Mariposas, do José Luis Cuerda, um espanhol. O filme ele é de 1999, e ele é um filme assim, muito delicado, muito bonito, né, contando um pouco como que foi o pré-franquismo, e pegando a figura, né, de um professor que vai aplicar, né, a ideia da pedagogia libertária. E aí essa proposta é, de fato, compreender um pouco quem foi, né, Francisco Ferrer Guardia. Claro que lá não está colocando
como a personagem principal, mas a gente acaba subentendendo que essa é a proposta do filme, né? É um filme muito bonito, muito sensível, que vale muito a pena, né, assistir. E tem uma outra indicação que não é referida especificamente sobre a questão anarquista, mas eu penso que vale a pena indicar, é um podcast recente do Tiago Rogero, que conta a história do Brasil, né, a partir da questão, sobretudo da questão do racismo, mas a questão da divisão de classes, que é o podcast Projeto Querino. É um excelente podcast que vale muito a pena ser indicado. Então, aproveitar e já agradecer imensamente esse convite. Fico muito feliz em poder falar um pouco aqui da minha pesquisa. Fico à disposição para quem estiver interessado em conversar mais sobre isso, né? Mas agradecer, sobretudo, a possibilidade de reencontrar a Thalita, que há muito tempo não via, mesmo que seja por esse meio. Agradecer o convite da Raquelzinha, que é uma querida amiga, e agradeço a oportunidade, né, de estar aqui falando com vocês. Espero que a gente continue essa conversa em outros espaços. Realmente foi muito bom te reencontrar por aqui. E, mais uma vez, muito obrigada. Foi muito bom matutar e aprender com você aqui hoje. E obrigada também ao coletivo Geninhas em Movimento por uma educação antirracista pela proposição deste episódio. E por hoje é só, o nosso programa fica por aqui, mas siga as nossas redes sociais e continue acompanhando o Matutando pela Ciência. Tchau, tchau!